Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula, na noite de hoje. Hoje, nossa aula de língua portuguesa. A gente vai trabalhar com o uso do M e do N, certo? Quando essas duas consoantes elas aparecem depois da vogal. O M, às vezes a gente confunde, M com N. E aí uma forma bem fácil de a gente diferenciar um do outro é prestando atenção nos lábios. Quando eu falo M, M, meus lábios fecham. Já o N não, N, os lábios ficam abertos. E isso também acontece dentro das palavras, quando a gente usa essas duas letras, certo? Porque o som do M, ele é um som fechado, ó. Já o som do N, ele é aberto. Então isso aparece no meio das palavras, dando para a gente identificar qual dos dois é possível utilizar naquele momento, certo? Essa é uma das opções. Quando a gente pega as vogais e acrescenta o M no final, nós ficamos assim, ó. Fechando os lábios por conta do M. Em, on, Veja que em todos eu fecho os meus lábios, porque aqui eu estou utilizando um M, certo? Já quando é com N, meus lábios vão ficar abertos, ó. Em, on, Em todos os meus lábios ficaram abertos, porque é um N. Veja nas palavras. Quando a gente vai para a parte de escrita, uma dica que nós temos, não posso botar N antes de P nem de B, só posso usar M, certo? Aí na hora de ler aqui, ó, tambor, tambor. Eu fechei os meus lábios. Tempo. Também fechei meus lábios. Já aqui, ó, com N, fica olhando como fica diferente. Pente. Eu não fecho os meus lábios para falar pente. Pente. Não fechei. Porque aqui não é um M, é um N. Mesma coisa aqui, ó. Fugindo, fugindo. Eu não fechei os meus lábios, porque aqui eu tenho o uso do N. Veja que essas duas palavras são muito parecidas. Essa aqui, por conta do B, antes foi um M. Essa aqui, como é T, então antes é um N. Mas aí também o som vai sofrer uma certa alteraçãozinha. Uma alteração mínima entre essas duas letras do som. Mas é algo que existe e que a gente pode diferenciar utilizando os nossos lábios como meio, como recurso de identificação. Aqui, ó. Pomba, pomba. Juntei os meus lábios justamente por conta do M, pomba. E aqui, ponta, ponta. Não fechei os meus lábios, porque aqui é um N. Veja a diferença dos dois, das duas sílabas iniciais aqui dessas palavras, ó. Pom e pom. Veja que no finalzinho o som é muito parecido, mas ele tem uma pequena diferença, né? Pom e pom. Certo? É praticamente o mesmo som, mas é uma leve diferença que às vezes a gente não percebe,
mas na hora, quando a gente completa a palavra, a gente vai identificar se é um M ou um N, porque é pomba e ponta, certo? Utilizando também a regra, antes de P ou de B usa-se M e antes das outras consoantes usa-se N. Nossas atividades de hoje vão ser baseadas nesse conteúdo aqui, certo?